Oi, gente! No vídeo de hoje, vou falar pra vocês como foi meu processo de transição capilar. Eu passei pela transição capilar em 2012, sim. Na verdade, eu iniciei em 2012, porque eu engravidei, e aí eu decidi que eu não queria mais alisar o meu cabelo. Só que naquele tempo, eu tinha pouco acesso à internet, eu nem sabia o que era transição capilar, nem sabia que isso existia, mas eu sabia que eu queria parar de alisar, porque eu passava muito mal quando eu fazia qualquer tipo de química no meu cabelo, espirrava muito. Então, eu decidi que eu não queria mais alisar. Então eu passei a ficar só mesmo passando chapinha em casa, ou às vezes eu ia no salão, fazia aquela hidratação e passava chapinha. E a raiz já estava muito, muito alta. Aí depois que eu ganhei a minha filha, eu pensei de alisar novamente, né? Só que aí eu comecei a procurar na internet meninas que estavam também nesse processo de transição capilar. E eu encontrei, sim, muitas meninas na época, né? A gente está falando de 2012, mas já existia meninas que estavam passando por esse processo de transição capilar. E aí eu vi uma forma de me inspirar, né? De me ajudar nesse processo. Eu já sabia mais ou menos como que era meu cabelo, não sabia essa questão de curvatura, nada. Mas eu sabia que meu cabelo era muito volumoso, porque eu tenho lembrança disso na minha infância. Que meu cabelo era muito volumoso. Eu não sabia se ia formar cachos, porque eu fazia muita trança quando eu era criança. E eu comecei a alisar muito cedo também o cabelo. Então a estrutura já estava um pouco modificada, né? Aí eu pesquisava, né, como cuidar, eu comprava máscaras, creme que pudesse me ajudar. Mas eu ainda não tinha feito corte químico. Só que aí eu vou deixar aqui umas fotos para vocês acompanhar esse processo. Aí quando chegou, isso foi no finalzinho de 2012. De 2013 já tava assim, sabe, difícil manter as duas estruturas, né? Mas aí o que que eu fiz? Eu fui cortando aos poucos, cortando, e eu continuava passando chapinha. Só fonte de calor, não usei nada assim de química para mudar a estrutura do fio, mas eu usava chapinha, eu usei muito, muito, muito mesmo. Aí, quando foi em 2014, eu fiz o permanente afro, né? Pesquisei muito na época, fiz no salão. Também vou deixar uma foto para vocês verem. Eu gostei do permanente afro, porque eu já tinha cortado muito do meu cabelo, ainda tinha um pouco de química, mas aí foi feito o permanente afro só naquela parte natural do cabelo. Depois, eu não sei, ficou um pouco estranho, porque o permanente afro é uma química e você também tem que estar refazendo, né, direto, porque a raiz vai crescendo e tal. Mas a princípio eu gostei muito. Aí depois, eu falei, não, não vou mais fazer, porque acaba que é uma química também, né? Não vou mais fazer permanente afro, vou deixar natural mesmo. Aí foi quando chegou mesmo em 2015, eu cortei, ficou só umas pontinhas bem pequenininhas, eu cortei bem curtinho mesmo, tipo, mais ou menos assim. Que não dava nem pra amarrar. E eu não fazia nenhum tipo de penteado, eu só mesmo molhava, penteava e deixava secar. Aí ele foi começando a crescer. Uma coisa que eu fazia muito, que eu via as meninas ensinando, eu usava muito óleo na raiz, né? Eu comprava óleo de coco, óleo de rícino, e eu massageava bastante o couro cabeludo para estimular, né, os folículos capilares, para ajudar no crescimento. E essa fase da transição é uma fase assim bem complicadinha, ainda mais naquela época. Porque tem muito preconceito das pessoas falando que teu cabelo não vai voltar ao natural, que é mais bonito alisado e tal. E eu acabava ouvindo muito isso das pessoas, inclusive de familiares. E eu também nem sabia exatamente como meu cabelo ia ficar, mas eu não queria mais alisar. O ponto é esse, eu não queria mais. Não queria ir, ponto final. Queria deixar e ver até onde eu aguentaria. Aí eu sempre colocava na minha cabeça, se eu não conseguir manter ele natural, eu aliso de novo. Não tem problema nenhum. Mas eu escutava que o cabelo era feio, muito armado, muito estranho, muito ressecado. Mas eu fui aguentando, sabe? Fui aguentando, aguentando, ponto assim. Eu cuidava muito, muito mesmo do meu cabelo. Procurava deixar ele o mais saudável possível. Parei de passar a chapinha quando eu decidi cortar ele praticamente todo, parei.
de passar chapinha, não quis mais. E aí passei a cuidar muito, investir muito em hidratantes. Usava muita babosa, muita mesmo, muito óleo, como eu falei. E eu acho que isso ajudou muito o meu cabelo nessa fase da transição. Ficar com um aspecto melhor, sabe? Não tava muito bonito porque na transição o cabelo da gente a gente não sabe nem como é que é, né? Mas eu ia sempre pegando informações de meninas na internet e isso me ajudou muito a acompanhar essas meninas. Principalmente de 2014 para 2015, né? Que teve um boom mesmo aí de várias meninas voltando ao cabelo natural. Então foi bom pra mim nessa época porque me ajudou muito com essa questão de aceitar, né? De não me importar tanto com a opinião das pessoas, porque eu me importava muito, tipo, muito mesmo. Quando alguém falava que o cabelo tava feio, eu ficava muito triste. Aí quando meu cabelo começou a crescer, tal, né? E aí eu já via os cachinhos se formando, eu já sabia cuidar melhor. Aí já tinha umas pessoas que comentavam, que elogiavam, já tinha outros que falavam, só é bonito molhado, quando fica seco fica feio. Sempre aquelas pessoas tentando desmotivar, né? Como sempre tem, não tem jeito. Mas a questão é que a transição capilar não é assim. Pra mim não foi um momento muito fácil, muito fácil de lidar. Mas quando a pessoa decide passar por um processo desse, né? Porque envolve muito autoconhecimento, né? Amor próprio também. Eu acho que é importante a pessoa, se ela decidiu que não quer mais, ela procurar formas de cuidar, né? De cuidar do cabelo da melhor maneira possível para se sentir bem, para se sentir bonita, porque o cabelo da gente influencia muito na nossa autoestima, muito, muito, muito mesmo. E saber que nem todo mundo vai elogiar o seu cabelo, nem todas as pessoas acham bonito, mas se você gosta, se você quer insistir, eu acho que vale a pena. Pra mim, valeu super, super a pena. Eu não me arrependo, até hoje não senti vontade de alisar, mas se em algum momento eu senti, eu também aliso sem nenhum problema, porque hoje em dia eu já aprendi a lidar melhor com as críticas destrutivas, que pra mim não foram nada, nada satisfatórias. Mas eu acredito também que todo o processo que você passa, né, é um momento muito legal para você se conhecer, para você abrir a sua mente para outras coisas, né? E eu incentivo muito quem deseja, né, passar por essa transição capilar. Eu não vejo que seja assim algo difícil, é demorado um pouco. Se você não quiser cortar o cabelo, como eu fiz, né? Eu demorei muito para cortar. Cortava um pouquinho, depois outro pouquinho, até quando eu mesmo me revoltei e decidi cortar toda uma vez, toda a parte lisa. Fui radical depois no final. Mas valeu a pena, valeu super a pena. Hoje eu descobri sobre curvaturas, né? Que na época eu não sabia que existia. Aprendi a lidar com vários momentos do meu cabelo, quando estava muito ressecado, muito poroso, muito difícil. E aí tem tantas marcas hoje do mercado, né? Com cremes que ajudam a gente. Nossa, então foi maravilhoso. Pra mim, descobri que o meu cabelinho poderia formar cachos. Olha, tá até molhado ainda, porque eu finalizei ainda agora. Que eu nem sabia que o meu cabelo era assim. Eu sabia que ele era muito volumoso, muito cheio, mas que formaria esses cachos assim, eu nunca imaginei. Então, foi muito, assim, pra mim, foi a melhor coisa que eu fiz. Assim, no meu pensamento, no modo de ver. Eu espero que esses relatos da minha transição possa ajudar você que está iniciando, que está passando por esse processo difícil, que a gente sabe que não é fácil, transição capilar. Na minha opinião, não é fácil. Não é fácil mesmo, mas é possível sim passar por ela e descobrir o seu cabelo aí maravilhoso, né, que faz parte da sua identidade. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, comentem se vocês estão passando por esse processo, se já passaram, o que vocês fizeram para ajudar nesse momento de transição. E curta, comentem, compartilhem, deixem a sua opinião, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!